Olá, gente. Essa é a segunda parte do vídeo sobre experimentos aleatórios e espaço amostral. No vídeo passado, nós introduzimos o conceito de experimento aleatório e agora vamos dar continuidade definindo o que entendemos por espaço amostral. Vamos seguir então. Uma vez que a gente identificou o experimento aleatório, o nosso próximo passo para entender essas incertezas é organizar os resultados possíveis daquele experimento aleatório. Note que todo experimento aleatório, pelo menos todos os exemplos que a gente viu até aqui, ele tem uma série de resultados bem determinados. Quando você rola um dado, você pode não saber qual é o valor, mas você sabe que é um valor entre 1 e 6 que vai aparecer para você. Tá certo? Portanto, identificar esse grupo de resultados possíveis é o primeiro passo básico para a gente continuar. Esse conjunto de dados agrupados aí, esse conjunto de resultados possíveis do experimento aleatório, recebe um nome que é o nome de espaço amostral. Ele é a primeira parte, primeira fase na identificação de qualquer modelo, tá? Antes de você determinar qualquer modelo, o seu primeiro passo é determinar o espaço amostral. Em geral, nós vamos denotar esse espaço amostral daqui para frente, vamos tentar reservar essa letra S para isso. Então, nós vamos denotar o espaço amostral por S. Nem todo texto que você buscar para ler, para poder estudar, vai fazer isso. Então, não espere que seja assim. Letras diferentes podem ser usadas para isso. Na verdade, você não precisa nem usar uma letra específica. Uma das representações bastante comuns em textos por aí é usar a letra grega ômega em maiúsculo, assim. Tá? Vamos escrever mais bonito isso? Assim. Essa é a letra ômega maiúscula do grego. E frequentemente essa letra é usada para representar espaço amostral em alguns textos. Tá? Então, só queria chamar a atenção disso. Vamos lá, vamos dar alguns exemplos de novos experimentos aleatórios e os seus espaços amostrais. Então, você tem o experimento de determinar se uma pessoa sintomática está ou não infectada com o coronavírus. Tá? Para isso, você faz algum tipo de teste ou coisa parecida e esse teste vai dar para você alguns resultados. Como que a gente pode escrever esse espaço amostral? A gente pode pensar em um espaço como positivo e negativo. Certo? O positivo significando que a pessoa apresenta o vírus, negativo é que o vírus não foi localizado. Dependendo do teste, talvez tenha um terceiro resultado, como, sei lá, inconclusivo. Você pode pensar em uma série de testes para isso e, portanto, você pode começar a ter resultados como falso positivo e falso negativo. Mas, a princípio, eu acho que esse é um bom espaço para representar esse experimento aleatório. Vamos passar para um próximo, então. Vamos falar agora de um experimento de determinar o tempo em horas que um medicamento começa a fazer efeito. O experimento é esse, é medicar alguém e começar a cronometrar o tempo que demora para o medicamento fazer efeito. E aí a gente pode, nesse caso, eu acho que a gente pode usar um espaço amostral do tipo todos os números reais entre 0 e infinito. A princípio, esse remédio pode demorar qualquer quantidade de tempo para poder fazer efeito. Bem, mas você pode argumentar que depois de um dia, por exemplo, se não fez efeito, não tem mais nada que a gente pode concluir sobre ele e, portanto, a gente pode reduzir o nosso espaço amostral, talvez, essa é uma outra proposta, para algo como 0,24 horas como o espaço amostral. Certo? Vamos ficar com o primeiro nesse caso, mas dependendo de como você está medindo as coisas, qualquer um dos dois é
é um bom candidato. Tá? Vamos para um outro agora, que é um experimento que consiste em lançar duas moedas. Tá? Você verifica aí se a face visível, a face que está para cima da moeda lançada, é cara ou é coroa. Faz isso com cada uma delas. Qual é o espaço amostral que você pode usar aqui? Uma possibilidade é eu simplesmente identificar um lançamento desse com uma sequência de dois valores aqui. Então, por exemplo, CA, desse jeito, esse par diz que a primeira moeda foi cara e a segunda também foi cara. Do mesmo jeito, CACO indica a primeira moeda como cara, a segunda moeda como coroa. Se você tem uma maneira de diferenciar uma moeda da outra, falar qual é a primeira, qual é a segunda, nós podemos ter também COCA como um outro resultado possível. E CO é um último resultado também possível disso daqui. Então, esse é um bom espaço amostral para esse tipo de experimento. Vamos passar então. Outro experimento aqui para gente. Se o experimento agora consiste em contar o total de peças defeituosas que são fabricadas diariamente em uma fábrica de chinelos. Então você pega um dia da sua fábrica, vai lá e conta quantos foram chinelos defeituosos ali. Qual é o espaço amostral que você pode usar aqui? Bem, o mais simples seria algo como se você está interessado apenas no total de chinelos defeituosos, você pode pegar como espaço amostral simplesmente os números inteiros não negativos, 2, 3, etc. E se você fabrica em um dia 2.000 chinelos, bem, esse número não vai poder ser maior do que 2.000, então pronto, esse daqui passa a ser um bom espaço amostral. É claro que se você estiver interessado em informações maiores do que essa, como o tipo de defeito, por exemplo, você pode ter um espaço bem maior, certo? Usando de novo aqueles pares que nem cara e coroa, onde, sei lá, uma entrada identificaria qual o tipo de defeito e o segundo, quantos daquele tipo de defeito foram observados. Mas para esse problema, do jeito que a gente colocou, tá ótimo assim. Tá? Então, de modo geral, de 0 até M, onde esse M aí é o total de chinelos fabricados em um dia. Vamos agora supor que a gente vai continuar contando, só que a gente está interessado agora no número de chamadas que passam por uma central de comunicação de celular em um dia. Esse espaço ele é bastante similar ao anterior, que é os números também, porque eu estou interessado no número de chamadas. Tá? Então, 0 chamadas, aquela torre não recebeu nenhuma. Chamada 1 recebeu 1, 2 recebeu 2, só que aqui não me parece que existe um limite superior possível. O número de chamadas aqui que chega numa central telefônica pode ser tão grande quanto a gente queira. E, portanto, esse conjunto dos números inteiros não negativos é uma boa proposta para a gente aqui. Considere agora, então, um experimento aleatório que consiste em escolher ao acaso um ponto em um círculo de raio 1. Esse é um daqueles experimentos abstratos que eu falei para você, eu não estou dizendo como isso vai ser feito, mas o resultado é escolher ao acaso um ponto em um círculo de raio 1. Bem, nesse caso, o espaço amostral, geometricamente, parece ser inevitavelmente um círculo de raio 1, dessa forma. Essa é uma representação geométrica que, por vezes, pode ser limitada. Então, a gente pode buscar uma outra representação para esse mesmo espaço. Então, por exemplo, S pode ser os pares x, y, pontos no plano, por exemplo.
tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1. E aqui eu acho que está claro que esse não é a única forma de representar esse espaço amostral. Aqui eu estou pegando pares cujo a soma dos quadrados é menor ou igual a 1. Isso representa geometricamente um círculo de raio 1 centrado na origem. Eu posso escolher qualquer outro círculo para poder fazer isso. Tá? Qualquer outra representação desse mesmo círculo para descrever esse espaço amostral. Ótimo. Gente, antes da gente continuar, eu vou deixar aqui 2 exercícios para vocês. Eu queria que vocês resolvessem esses exercícios antes de seguir com os próximos vídeos e ler a próxima parte da teoria. Tá ok? Eu vou ler esses 2 exercícios agora, explicar os detalhes deles e depois a gente dá sequência. Certo, o primeiro exercício, onde nós lançamos uma moeda seguidamente até que a gente observa cara pela primeira vez. Tá? Esse é o experimento aleatório. Vamos lançando a moeda, até encontrar cara pela primeira vez. A minha pergunta para vocês é: que espaço amostral a gente pode usar para representar esse experimento? E o segundo é, numa eleição com 5 candidatos, nós vamos fazer o experimento de sortear um eleitor da população e perguntar a sua intenção de voto. Deixando claro, uma pesquisa eleitoral normalmente é esse experimento de sortear um eleitor e perguntar a intenção de voto, repetido uma quantidade enorme de vezes, 2.000, 3.000 vezes. Ok? Deixando claro, o experimento não é perguntar para 3.000 pessoas, o experimento é apenas perguntar para uma pessoa sorteada na população qual vai ser a sua intenção de voto. E eu quero, mais uma vez, que vocês descrevam um espaço amostral adequado para esse tipo de experimento.